todo o mundo, 750 milhões de pessoas sofrem com alguma doença da tireoide. Mais da metade não sabe disso. A tireoide é essa glândula que regula muitas funções que são importantíssimas para o nosso corpo. Para a gente saber como colocar ela em equilíbrio, a gente aciona o repórter Ralf Asser, que conversa com a gente agora. Ralf, boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente conversa com a médica Thaísa Boixá, que ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre a tireoide e essas alterações que essa glândula causa no nosso corpo. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, a tireoide é uma glândula localizada aqui na região do pescoço, em formato de borboleta, que é responsável principalmente pela produção dos hormônios do nosso metabolismo. Agora, tem alguns sintomas, né, que as pessoas costumam apresentar. Quais são eles? Sim, esses sintomas vão variar bastante da alteração hormonal da tireoide. Então, se ela tem uma produção aumentada de hormônio, o paciente vai ter um quadro de hipermetabolismo. Ele pode apresentar tremores, sudorese, perda de peso, intensificação do trânsito intestinal, ansiedade, insônia. E no oposto, quando ele tem uma produção diminuída destes hormônios, ele vai apresentar sintomas de lentificação, letargia, cansaço, sonolência, aumento de peso, né, ou dificuldade para ganhar peso, edema, lentificação de memória, queda de cabelo. Agora, tem essa relação em relação à obesidade, né, que é importante ressaltar. Sim, é importante relatar porque muitos pacientes chegam no consultório com quadro de obesidade, que estão acima do peso e questionam se isso tem a ver com uma disfunção, né, dos hormônios tireoidianos. E, na realidade, o que acontece é que quando tem um quadro de hipotireoidismo, como o metabolismo fica mais lentificado, o paciente vai apresentar uma dificuldade para perder peso. O ganho de peso relacionado ao hipotireoidismo, ele está mais relacionado ao edema. Então, é um ganho de 1 a 2 quilos somente. Agora, uma prevenção não tem, mas tem o acompanhamento, que é importante. Sim. Como as principais causas de distúrbios hormonais relacionados à tireoide são por doenças autoimunes, principalmente quem tem uma história familiar, né, de alguma disfunção tireoidiana ou de outras doenças autoimunes, é importante que seja feito um acompanhamento adequado, dosagens hormonais. Quem tem histórico de nódulos ou câncer de tireoide na família, também é importante ficar de olho. Esses nódulos, aproveitando esse gancho, eles são detectados nos exames, por exemplo? Não, os nódulos tireoidianos, eles não têm necessariamente relação com a função hormonal. Então, os nódulos são detectáveis através de exames de imagem, de ultrassom. E o que pode levar o paciente a buscar, né, a fazer estes exames, além de fatores de risco, como radiação na região cervical, história familiar, uso de algumas medicações, principalmente medicações relacionadas a arritmias ou medicações psiquiátricas também podem causar alterações, mas disfunções mecânicas, tosse, disfagia, são sintomas que podem sugerir que tem uma alteração no nódulo tireoidiano. Certo. E esse tratamento ele é feito de qual forma, doutora? Esse tratamento é feito com medicações. Então, no caso de uma produção diminuída, a gente tem medicações hoje que simulam, né, que sintetizam esse hormônio, que agem no nosso corpo como o hormônio tireoidiano. E nos casos de uma produção aumentada, existem medicações que diminuem a produção pela tireoide do hormônio, né? E em alguns casos que não respondem a esse tratamento, pode ser feito radiodo para fazer uma ablação do nódulo tireoidiano, se for o caso, ou da glândula como um todo que está numa hiperprodução hormonal. Agora, a gente sabe que tem muita gente que deixa um pouco de lado a questão do tratamento, do acompanhamento. Se esse tratamento não for feito da maneira correta, o que pode acontecer com essa pessoa que apresenta a tireoide? Sim, além desses sintomas, né,
que eu expliquei no início, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem ter desfechos graves quando eles não estão sendo bem controlados, sendo bem acompanhados. No caso do hipotireoidismo, de uma produção diminuída, o paciente pode evoluir com o que a gente chama de coma mixedematoso, que realmente é um coma, é uma situação grave. E no caso do hipertireoidismo, o paciente pode evoluir com arritmias cardíacas, e isso ter desfechos graves, né? E, além de tudo, nódulos tireoidianos é importante que seja feito um acompanhamento adequado, porque apesar da pequena maioria ser maligna, ser um câncer, existe essa possibilidade. Então, a depender das características do nódulo, principalmente de fatores de risco, a depender disso vai ser feito o segmento e vai ser definido se precisa ou não ser realizada a punção. Certo. Todos nós estamos suscetíveis ou tem alguma idade em que pode apresentar com mais facilidade? Como é que é nessa questão? Bom, mulheres em idade jovem, a gente sabe que às vezes tem um aumento desse risco, né, que pode acontecer de todas as doenças autoimunes de forma geral, mas tanto as alterações hormonais quanto nódulos, eles podem acontecer desde bebezinho, na verdade, desde intraútero até idosos. Certo. Obrigado, viu, doutora, pela explicação, pela participação aqui no J1. Roger, dicas importantíssimas, tem que ter esse cuidado, essa atenção. Com você. Obrigado, Ralf.